Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de exegese do livro de Atos. Nosso objetivo nessas aulas é fazer uma leitura do livro de Atos, de alguns trechos do livro de Atos, a partir da língua grega, e ao fazer essa leitura, fazer alguns dos passos que espera-se que alguém faça quando está produzindo uma exegese daquele texto específico. Então, na aula passada, nós abordamos Atos 1, de 1 a 8, e depois demos uma olhada rápida nos versículos 9 a 11, e nós fizemos uma tradução literal, e eu mostrei um pouco também a respeito de como fazer um esboço mecânico. Na aula de hoje, a gente vai abordar alguns trechos do capítulo 2 de Atos, e nós vamos, de novo, olhar uma tradução literal, olhar a comparação entre outras traduções, olhar também um esboço mecânico e ir produzindo a interpretação do texto à medida que o lermos a partir da língua grega ou já direto às traduções literais que eu já fiz previamente. Então, eu espero que você aproveite o nosso tempo juntos e que vá aprendendo, vá afiando as suas ferramentas de interpretação do texto bíblico. Então, vamos lá, mãos à obra. Agora eu coloco vocês aqui na tela do meu computador. Muito bem. Esse é o texto, esse arquivo que eu estou abrindo, é um arquivo que eu já uso para dar aula normalmente desses capítulos. Então, esse material, diferente do último vídeo, nesse material eu estou usando algo que já estava pronto. Não é? Então, vamos começar dando uma olhada no contexto do livro. F.F. Bruce mostra que o livro pode ser dividido da seguinte forma. A gente não vai ver todo o esboço que ele faz do livro, mas apenas o começo, porque o que nos interessa é o capítulo 2 hoje, né? Então, ele diz que a primeira parte do livro vai do capítulo 1 até o capítulo 5, e essa parte narra o nascimento da igreja. Então, essa parte, ela tem o capítulo 1, versículos 1 a 22, dividido em prólogo, ascensão, o relacionamento deles no cenáculo, Matias substituindo Judas Iscariotes, e depois o capítulo 2, que fala a respeito do Pentecostes. E aí, a divisão que o F.F. Bruce faz desse texto é a seguinte: 2 de 1 a 4, a descida do Espírito Santo, 2 de 5 a 13, o povo maravilhado, 2 de 14 a 36, a proclamação de Pedro, ou o sermão de Pedro, 2 de 37 a 42, um chamado ao arrependimento, 2 de 43 a 47, a primeira igreja cristã. Note que o F.F. Bruce, ele para essa penúltima perícope no versículo 42, e isso, existe uma divergência entre alguns estudiosos, se o versículo 42 é o último versículo da penúltima perícope, ou se ele é o primeiro versículo da última perícope. Aqui nós temos também a divisão apresentada pelo Simon Kistemaker, e ele propõe o seguinte, notem como é diferente. Enquanto o F.F. Bruce diz que a primeira parte do livro são os 5 primeiros capítulos, para o Simon Kistemaker, só o primeiro capítulo funciona como uma espécie de introdução. E aí, então, a primeira parte do livro seria do capítulo 2 até o capítulo 8, 1a, ou seja, o comecinho do capítulo 8, que narra a igreja em Jerusalém. Então, o nosso texto faria parte, de acordo com Simon Kistemaker, não da primeira seção do livro, dos capítulos 1 a 5, mas sim já de uma segunda seção ou da primeira seção completa, sendo que o capítulo 1 funcionaria como uma espécie de introdução. Mas pensando no capítulo 2, a divisão que eu realmente gosto é essa proposta pelo scholar, pelo estudioso pentecostal Craig Keener. O Craig Keener faz a seguinte divisão dos capítulos 1 e 2, nesse artigo chamado Poder do Pentecoste. Ele faz a seguinte divisão: capítulo 1, versos 4 a 8. Então, o 1, de 1 a 3, seria o prólogo. Então, capítulo 1, de 4 a 8, a promessa do Pentecoste. 1, de 12 a 16, a preparação do Pentecoste. 2, de 1 a 4, as provas do Pentecoste. 2, de 5 a 13, as pessoas do Pentecoste, aquelas pessoas que vieram de vários lugares, eram judeus, mas judeus oriundos de várias partes do Império Romano. A quinta parte, a profecia do Pentecoste, capítulos 2, 17 a 21, é onde Pedro explica que o que está acontecendo ali é o cumprimento da profecia de Joel.
2:22 a 40, a pregação do Pentecoste, o sermão do Pentecoste, e 2:41 a 47, o propósito do Pentecoste. Note aqui a diferença. Para o Craig Keener, essa última sessão ela começa no versículo 41 e não no 42, mas ela começa no versículo 41. Então, de fato, existe bastante divergência entre os estudiosos a respeito desse finalzinho, de onde exatamente começa essa última parte desse texto, né? A última parte do capítulo 2. Então, nós olharemos alguns trechos, não vai dar para olhar o capítulo inteiro, até porque o capítulo é bastante grande, mas nós olharemos alguns trechos desse segundo capítulo de Atos dos Apóstolos, começando aí de Atos 2, de 1 a 4, que é o texto que relata o Pentecostes propriamente dito, não é? Então, nós temos aí, deixa eu ver se eu consigo mudar um pouquinho isso daqui de lugar. Ótimo. Kai ento simplerustai ten hemeran tes Pentecostes. E no chegar, eu mesmo vou mudar a tradução literal que eu tinha feito anteriormente. E no cumprir-se do dia de Pentecostes. Note que nós sempre compararemos a tradução literal que estamos fazendo com no caso desse arquivo, não é? Com a Almeida Revista Atualizada, com a Almeida Revista Corrigida e com a Nova Versão Internacional. Não existe muita diferença entre elas. Esse primeiro versículo existe um grande consenso no que ele fala. Apenas lembrando, o Pentecostes, eu já disse isso no último vídeo, mas vale a pena lembrar. O Pentecostes acontecia no 50º dia depois da Páscoa. Então, e esse dia caía num domingo, ok? É só fazer as contas a partir do Antigo Testamento, que isso fica bastante claro. Então, nesse domingo, nesse dia que se cumpriu o dia de Pentecostes, então, o que acontece nesse dia que se cumpriu o dia de Pentecostes? Lucas segue e ele diz assim: Essan pantes homu epito autó. Estavam, essan pantes, todos homu, iguais, não é? Iguais ou juntos. Epito autó. É interessante porque esse pronome de terceira pessoa, o autós, ele tem alguns usos na língua grega. Ele não só funciona como ele, mas ele funciona também no sentido de ênfase. Então, por exemplo, você tem o uso normal, não é? Que seria para ele ou eles. Você tem o uso atributivo, que é quando ele aparece com o artigo, que significa o mesmo. E você tem o uso predicativo, que é quando ele não funciona como pronome, mas não funciona como pronome e aparece sem artigo. E nesse caso a gente traduz como o próprio. Ele aponta para o substantivo, fazendo uma ênfase no substantivo. No nosso caso, o que é interessante é que o to autó, ele não está enfatizando um substantivo, porque o substantivo está subentendido. Então, o que ele quer dizer é que eles estavam, pantes, todos, homu, juntos, epito autó, no mesmo. E aí depreende-se, evidentemente, que ele está falando de um lugar. Eles estavam todos num mesmo lugar. Seguindo no versículo 2, caegêneto. Então, a igreja estava reunida no mesmo lugar. Um pouco antes, no capítulo 1, Lucas informou para a gente que a assembleia, naquela época, a igreja, a reunião daqueles que estavam esperando a promessa do Pai, se compunha de umas 120 pessoas. Então, provavelmente, todas essas pessoas, aliás, provavelmente não, o texto disse que pantes, todos eles estavam no mesmo lugar. E aí, o que aconteceu? O texto diz, caegêneto, e aconteceu, afno, de repente. O que aconteceu de repente? Ectu uranu erros roster peromenes pnoes biaias.
Ectúrano, do céu, erros ou ecos, a gente usa mais como eco, porque é da onde vem a nossa palavra eco. Um som, hoster, como, peromenes, parecendo, um som como de vindo, pinoes biaías, um vento fortíssimo, um vento impetuoso, como a Ara traduz, ou a Arque, ainda mais forte, não é? Um vento veemente e impetuoso, ou seja, um vento muito forte. Aliás, aqui uma das coisas importantes da gente reparar. O que o texto diz não é que o vento era muito forte, mas que o som era como de um vento muito forte. Então, o que aconteceu naquele dia não é que apareceu necessariamente um vento ali na sala, mas apareceu um barulho de vento muito forte, um barulho como se fosse um barulho de furacão, um barulho como se fosse de uma ventania que precede uma forte tempestade. E como resultado do fato de que aquele vento, é muito interessante que Lucas usou, ele não usou a palavra pneuma para vento, que poderia se confundir com espírito, mas ele usa a palavra pnoes para vento nesse caso, para deixar claro que o som era como que um vento, ou seja, à medida que o espírito veio, à medida que Jesus Cristo liberou seu espírito do céu para que ele caísse sobre a igreja de uma vez por todas, um vento fortíssimo, um barulho de vento forte tomou o lugar daquela casa. E é isso que Lucas diz logo em seguida. Cai e plerosen, e ficou cheia, completamente cheia, rolam toda tom oikon a casa, onde estavam catemenoi assentados. Então, esse fortíssimo vento vem nessa casa, que devia ser uma casa muito, muito, muito grande para os padrões da época, para essa casa comportar 120 pessoas assentadas, essa casa tinha que ser absurdamente grande, especialmente para os padrões daquela época. Então, o fato é que essa casa fica cheia desse barulho de vento muito forte. O texto, então, continua e diz assim: Cai oftesan, e foram vistas autóis por eles, ou neles, foram vistas neles, diamerizômenai, distribuídas, repartidas, glossai, rossei, piros, ou pirós, glossai, rossei, pirós. Então, o que aconteceu é que, além daquele vento forte, daquele som de vento fortíssimo ter enchido toda a casa onde eles estavam, agora uma segunda coisa acontece. Aparecem labaredas, línguas, labaredas que pareciam como se fossem de fogo. A impressão que dá é que era uma coisa que depois se dividiu para ficar sobre cada um deles, como a gente vai ver no próximo trechinho aí. Então, apareceu uma coisa e foi distribuído. É como se fosse um só, e aí distribuiu entre eles. Por isso o verbo diamerizomenai, foram distribuídas entre eles. Essas coisas que pareciam línguas como se fossem de fogo. Então, elas foram repartidas, cai e catisen, e pousou, F, sobre Rená, recaston, cada autom deles, e pousou sobre cada um deles. O texto continua, cai e plestesan, e foram enchidos, pantes, todos os que estavam ali reunidos naquela casa, imediatamente com a visitação, com a vinda de uma vez por todas do Santo Espírito de Deus. Todos
ficaram cheios, ficaram enchidos com o Espírito Santo. É interessante porque essa expressão do encher-se do Espírito Santo é uma expressão que vai se repetir várias vezes no livro de Atos. E sempre que ela aparece, o que dá a impressão é que não é que Lucas está dizendo que os apóstolos eram cheios do Espírito Santo. Mas o que Lucas está dizendo é que naquele momento, logo antes de pregar uma palavra, logo antes de fazer alguma coisa, o Espírito Santo vem de maneira especial sobre os apóstolos que já eram batizados com o Espírito Santo. Todo cristão, depois do Pentecostes, todo cristão, toda pessoa verdadeiramente convertida é batizada com o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo sobre ela, recebe a promessa do Pai, como nós vimos no capítulo 1. Mas o que precisa acontecer com os cristãos é que eles continuem buscando continuamente a plenitude desse Espírito Santo, que eles procurem ser enchidos, com o perdão do português, que eles procurem ser enchidos pelo Espírito Santo continuamente, de tempos em tempos, antes de qualquer grande coisa, antes de uma pregação, antes de uma reunião, antes de irmos trabalhar, antes de qualquer coisa, nós pedirmos ao Pai que Ele nos capacite, nos encha de maneira especial. E foi isso que aconteceu. O Espírito Santo veio para a igreja, ele desce do céu, enviado por Jesus Cristo, ele desce do céu, ele causa esse barulho como de um vento impetuoso e muito forte, ele causa essas como que chamas de fogo sobre a cabeça de cada um daqueles 120 irmãos nossos que estavam reunidos, e a consequência, o que realmente aconteceu, antes disso era tudo semelhante. Agora não, aqui é o fato. O fato foi, eles foram enchidos pelo Espírito Santo, eles ficaram cheios do Espírito Santo. E o texto diz, kai erxanto lalem heterais glossais. E erxanto, e começaram, e esse começaram está no médio, o que acrescenta uma ênfase nesse fato, e eles, por causa dessa plenitude do Espírito Santo que estava sobre eles, por causa dessa visitação especial do Espírito Santo, eles começaram lalem, a falar, né, um infinitivo, lalem, melhor dizendo, começaram a falar heterais glossais, outras línguas. Note que na língua grega nós temos duas palavras para outro, allos, um outro de semelhante natureza, e heteros, um outro de uma natureza bem diferente. E o fato é que aqueles irmãos nossos começaram a falar em idiomas distintos daqueles idiomas que eles mesmos conheciam. Isso vai ficar claro no próprio texto. O fenômeno que aconteceu em Atos 2 não foi o fenômeno de pessoas falando numa língua que ninguém entende nada, não foi pessoas falando numa língua de anjos, não foi pessoas falando numa língua ininteligível, numa língua não humana, ou qualquer coisa que valha. O fenômeno ali foi pessoas falando outros idiomas. O próprio texto vai deixar isso claro. Eles passaram a falar em outras línguas, katos to pneuma edido apoftengestai autos, conforme to pneuma, o espírito edido. Ia é um imperfeito, então a gente pode manter essa ideia da continuidade no passado, né? Conforme o espírito ia concedendo, ia dando que eles se expressassem, conforme o espírito concedia que eles falassem, conforme o Espírito os capacitava na Nova Versão Internacional. O que acontece a partir de então? Essa é a primeira perícope. Essa perícope do capítulo 2 narra o evento em si do Pentecostes. O Espírito Santo vem sobre o seu povo, um som como de um vento muito forte entra na casa, línguas como de fogo são repartidas e pousam sobre a cabeça de cada um deles, e todos eles se tornam cheios do Espírito Santo. Essas foram as coisas que aconteceram pela visitação do Espírito daquele povo.
O capítulo continua, no entanto, e agora dá detalhes do que se seguiu disso. E a partir de agora a gente fica só com a tradução. Deixa eu diminuir um pouco isso daqui, para nós podermos olhar a tradução literal. Estavam em Jerusalém, habitando, judeus, homens devotos, homens piedosos, de todas as nações debaixo do céu. Então, eram pessoas de todas as nações. A gente vai ter uma lista daqui a pouco, ali no verso 9 e 10. De todo lugar debaixo do céu existiam judeus. Lembra? Os judeus, várias vezes na história, eles foram dispersos pelo mundo. Inclusive, nesses últimos dias, várias notícias a respeito de judeus africanos, não é? A gente tem lido várias coisas a respeito disso. Então, esses judeus que estavam habitando em vários lugares do mundo, eles estavam reunidos em Jerusalém. Eles estavam, segundo o texto, eles estavam habitando em Jerusalém mesmo. O texto não usa uma expressão de que eles estavam de passagem, usa uma expressão mais forte de que eles estavam habitando. Parece que essa vinda foi uma vinda um pouquinho mais detida, foi para gastar um tempo a mais e não necessariamente só para passar alguns dias por causa da festa do Pentecostes. Então tinha gente de todo lugar em Jerusalém naquele momento. E aí o verso 6 diz: acontecendo essa voz, não é? Esse barulho das pessoas falando, cada uma em uma língua, reuniram-se em um grande número e se amontoaram, pois ouviam cada um o seu próprio dialeto. Deixa eu pegar aqui, a gente está no versículo 6. Cada um teidia dialecto. É interessante porque lá em cima ele usou a palavra glossai. Heterai, glossai, deixa eu confirmar, vamos confirmar. Heterais, reterais, glossais, lá em cima. Aqui ele se refere ao mesmo fenômeno, como cada um estava ouvindo teidia dialecto, o seu próprio dialeto, era língua mesmo, era idioma, cada um estava ouvindo o seu próprio dialeto, falando por eles, né? Falado por eles. Então, sua própria língua falada por eles, seu próprio dialeto falado por eles. Tanto confusos quanto maravilhados. Aqueles circunstantes, não é? Aqueles que estavam por ali e que tiveram, por causa desse barulho que aconteceu, eles vieram ver o que estava acontecendo, eles então estavam confusos e maravilhados, e eles diziam: não são todos esses que falam galileus, ou seja, eles não são aqui da Galileia mesmo, não são pessoas naturais, aliás, não aqui da Galileia, porque eles estavam em Jerusalém. Mas eles reparam, eles não são lá da Galileia, eles não são lá do norte de Israel. As pessoas, então como é que... Aí vem a pergunta, né? Versículo 8. Então, como nós estamos ouvindo cada um o seu próprio idioma no qual nascemos? Vamos olhar qual é a palavrinha que aparece aí no versículo 8. Caipós, e como nós estamos ouvindo cada um... então é de novo, teidia dialecton, a mesma expressão que apareceu aqui. Teidia dialecton, como nós estamos ouvindo, cada um de nós ouvindo o seu próprio idioma no qual nascemos, porque esses eram judeus, estavam habitando em Jerusalém, mas eles eram naturais de outras partes do império, como eles mesmos dizem agora. O texto vem e diz: partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, bem como Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene e aqueles que são de Roma mesmo. Tanto judeus, judeus tradicionais, judeus que nasceram como judeus de famílias judias, quanto prosélitos, ou seja, pessoas gentílicas, mas que haviam se convertido ao judaísmo. E a lista continua: cretenses e árabes. Então, pessoas de todos os tipos, pessoas das mais diversas. E o que acontecia? Eles estamos ouvindo
a fala deles em nossos próprios idiomas das grandezas de Deus. Vamos ver qual é o termo usado para fala e qual é o termo usado para o próprio idioma. Então, ouvimos falando deles nos remeterais glossais, remeterais glossais, as grandezas de Deus. Então, eles estavam falando, essa palavra remeterais, eu não lembro o que ela é, então vamos na nossa cola aqui. Remeterais é só um adjetivo possessivo, um adjetivo o nosso, um pronome possessivo a gente chamaria, né? Um pronome possessivo nosso, só que não é a maneira mais comum de usar o nosso. Então, se Lucas está usando esse pronome possessivo, ele está dando uma ênfase para o fato de que essa língua era deles, era o idioma que eles falavam. E olha que interessante, agora Lucas não usa mais a expressão dialecto, como ele havia usado antes, mas ele volta a usar a expressão glossais. Veja como glossais e dialecto são palavras distintas, mas usadas de maneira intercambiável nesse nosso texto. E o que eles estavam ouvindo? Ta megaleia tuteu, as grandezas de Deus, os grandes feitos de Deus, os grandes atos de Deus. Era como se, de repente, um dos 120 cristãos gritasse em egípcio: Deus é maravilhoso, Ele é o grande Criador. E um outro, um cristão, gritasse, um cristão galileu, um daqueles 120, gritasse em árabe: o Deus nosso que servimos é o Deus da providência, é o Deus que faz grandes coisas. E um outro gritasse, de repente, em latim: Ele é o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Então, eles estavam gritando, eles estavam proclamando as grandezas de Deus em línguas diferentes. 120 pessoas, cada um falando uma ou mais línguas distintas que eles nunca haviam aprendido, porque eles estavam sendo visitados de uma maneira muito especial pelo Espírito Santo. Então, os versículos finais dessa perícope dizem: confusos e perplexos, uns aos outros falavam: o que quer isso ser? O que significa isso? O que está acontecendo aqui? No entanto, o texto diz também que outros escarneciam, dizendo, que vinho novo, gleucos, de vinho novo, eles estavam embriagados. Eles haviam bebido, isso daqui é um perfeito grego. Então, se a gente for traduzir, dependendo da maneira que a gente entende o significado do perfeito, mas usando a maneira mais tradicional, eles haviam bebido e os resultados do beber estavam presentes neles. Então, eles beberam muito e estavam embriagados. Então, de um lado, você tem pessoas atônitas, sem entender o que está acontecendo, por que essas pessoas estão falando nas nossas próprias línguas. E, de outro lado, alguns outros estão escarnecendo deles, escarnecendo dessa obra do Espírito Santo. É interessante porque essa é a primeira vez que a plenitude do Espírito Santo é confundida com estar embriagado. A segunda vez que essa relação, de alguma maneira, é feita é lá em Efésios 5:18, quando o próprio Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, de alguma forma, existe alguma relação entre estar embriagado, que é o lado ruim, evidentemente, da moeda, estar sob a influência de alguma coisa que entorpece, mas, por outro lado, o lado bom, a coisa boa, é estarmos sob a influência do Espírito Santo. Uma das principais distinções disso é que alguém sob a influência da bebida perde o domínio próprio, perde a razão, perde a autoconsciência, e do outro lado, alguém sob a influência do Espírito tem muito mais domínio próprio, porque o domínio próprio é um dos frutos do Espírito, tem muito mais consciência de quem a própria pessoa é, e vai produzir, não maluquices, mas vai produzir coisas
maravilhosas no poder do nosso Deus. Continuando, agora a gente vai dar um salto, a gente vai pular todo o sermão, embora seja um sermão maravilhoso, e certamente eu recomendo que vocês leiam o sermão em casa, que vocês pesquisem o sermão no texto grego, gastem um tempo com aquele sermão, porque o sermão é muito, muito especial. Mas aqui a gente vai para o final. O que aconteceu quando aquele sermão foi pregado? Eu optei por deixar essa perícope como indo do 37 até o 41, deixando a próxima perícope começando a partir do 42. Então, o que nós temos nessa perícope? De novo, aqui já é a tradução literal, mas a tradução literal apresentada em forma de esboço mecânico. E enquanto ouviam, lembrem-se, nós pulamos todo o sermão, então isso é, enquanto ouviam o sermão pregado por Pedro, Pedro cheio do Espírito Santo, enchido pelo Espírito Santo, Pedro prega um grande sermão que deixa claro que eles haviam matado o autor da vida, o que é uma acusação terrível. É isso que Pedro fala para eles. O Messias veio e eles, além de não o reconhecerem como Messias, eles ainda acabaram matando-o. E isso por causa da vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que essa palavra perfure o coração deles. É isso que nós vamos ver. Enquanto ouviam, foi-lhes perfurado o coração. Duas coisas, então, aconteceram. Enquanto ouviam, foi-lhes perfurado o coração, e disseram a Pedro e aos demais apóstolos, o que eles disseram? O que faremos, homens e irmãos? A acusação era gravíssima. E eles haviam sido convencidos do pecado, da justiça e do juízo, o papel do Espírito. Então, aqueles homens desesperados, e mulheres também, eles dizem, o que nós faremos? Qual é a solução para nós? Nós fizemos o maior absurdo de todos, o que a gente pode fazer agora? E a bênção é que Pedro lhes responde. Pedro, então, a eles, fica subentendido, Pedro responde, então, a eles, isso é comum na língua grega. Primeira coisa que Pedro diz, arrependei-vos, é um imperativo, arrependei-vos. Vamos ver aqui no texto grego. Ouvindo, perfurou-se-lhes o coração, e disseram para Pedro e aos loipus, demais apóstolos, o que poiesomen, o que nós faremos, Andres Adelphoi, homens e irmãos? Petros de pros autus, e Pedro para eles, metanoessate, arrependei-vos, kai baptis teto, e sejam batizados cada um de vós, epito onômate, no nome Iesu Cristo, de Jesus Cristo, eis afesim ton hamartion remon. Então, arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados de vocês, kai lempseste, e recebereis tendorean, o dom do Espírito Santo. Notem, então, que aqui nós temos mais um nome para esse fato de ser habitado pelo Espírito Santo. No capítulo 1, ele chamou isso de a promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo e a vinda do Espírito Santo sobre eles. Aqui agora ele chama, agora que o Pentecostes já aconteceu, o que Pedro diz é, arrependam-se, recebam o batismo, esses dois atos vão resultar na remissão dos pecados, os pecados de vocês vão ser quitados diante de Deus, a dívida dos pecados de vocês será quitada, vocês serão perdoados dos pecados de vocês, e são duas bênçãos, perdão de pecados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo, receber o dom do Espírito Santo, receber o batismo do Espírito Santo, receber o Espírito Santo.
todas essas coisas apontam para a mesma realidade. Receber a promessa do Pai apontam sempre para a mesma realidade. Pedro continua: pois a vós é reepangelia a promessa, e aos filhos de vocês e a todos aqueles que estão longe. Note que a razão que Pedro apresenta, gar é sempre muito importante, gente. Prestem muita atenção sempre nessa conjunção lógica da língua grega, porque ela apresenta a razão de alguma coisa. Então, por que eles têm essa oportunidade de se arrependerem, de serem batizados, de terem os seus pecados remidos, de terem os seus pecados quitados e de receberem o Espírito Santo? Eles têm essa oportunidade porque a promessa é para eles e para os filhos deles. Essa é uma das razões, um dos vários textos nos quais nós presbiterianos nos baseamos para falar a respeito da aliança de Deus como sendo nossa e dos nossos filhos. É por isso que nós batizamos os nossos filhos, porque a promessa não é só nossa, a promessa é nossa e ela é também dos nossos filhos. E aí, então, vamos lá no nosso esboço mecânico. Pedro, então, a eles: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados vossos. E se isso acontecer, arrependimento e batismo para remissão, vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Pois para vós é a promessa, e para os vossos filhos, e para todos aqueles de longe. Quais? Porque senão a gente poderia sair batizando todo mundo, não é? Com o que eu acabei de dizer. Mas notem, todos quantos chamar o Senhor Deus nosso. A salvação vem porque alguém responde a essa ordem de Pedro: arrependa-se e seja batizado. Mas agora o próprio Pedro deixa claro que quem responde a essa ordem, responde porque foi chamado pelo Senhor Deus. Não importa se essa pessoa já era uma pessoa do povo da promessa, já era filho de alguém do povo da promessa, ou se essa pessoa era alguém de longe, alguém que não tinha nada a ver com o povo da promessa. Essa pessoa vai responder esse chamado, essa ordem: arrependa-se e seja batizado, se essa pessoa for chamada pelo Senhor Deus nosso. Falando em linguagem mais sistemática, o que nós temos aqui é um texto que aponta para a doutrina da vocação eficaz. Todos aqueles a quem Deus chama, esses realmente virão a Cristo Jesus. E aí, Lucas, que nunca conta os relatos de Lucas, quando Lucas relata um sermão de alguém, quando Lucas relata um discurso de alguém, Lucas não relata tudo, absolutamente tudo que a pessoa falou e nas palavras literais da própria pessoa. Lucas faz um resumo daquilo que a pessoa falou e um resumo que se adequa com os planos que ele mesmo tem no seu próprio livro. Então aqui isso fica claro, e com muitas outras palavras, ou com outras palavras muitas, Pedro advertia e exortava a eles, dizendo: sede salvos dessa geração perversa. Esse é um imperativo lindo, não é? Esse é um imperativo lindo porque ele mostra a resposta humana, não é? É um imperativo. Então o ser humano tem que fazer alguma coisa. Mas o que o ser humano tem que fazer? O ser humano tem que ser, me permitam, ativamente passivo para que Deus o salve. Quem faz a salvação realmente é o Senhor. A salvação pertence ao Senhor, como diz o livro de Jonas. E aí, então, o texto é concluído da seguinte maneira: assim, aqueles que aceitaram a palavra dele, de Pedro, foram batizados, e foram adicionados naquele dia mais ou menos 3.000 almas. Deus seja louvado, não é? Que sermão e que resposta daquele sermão, que ação maravilhosa e brilhante do Santo Espírito de Deus naquele dia. A palavra falou de maneira muito forte por causa do Espírito, a palavra de Pedro falou de maneira muito contundente com eles, a tal ponto que nós não vimos isso claramente, mas no versículo 37, quando a gente olha o versículo 36, Pedro ainda está pregando.
E, de repente, é como se eles interrompessem Pedro. Falassem, então, o que a gente faz? E aí é que vem o nosso texto. Arrependam-se, seja batizado cada um de vós para a remissão dos pecados, vocês vão receber o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os vossos filhos e para todos aqueles que Deus chamar. E Pedro continua exortando, ele continua pregando, sejam salvos dessa geração perversa, entre outras coisas, evidentemente, esse é o resumo de Lucas, e assim o resultado foi a conversão de mais ou menos 3.000 pessoas, 3.000 psicai, 3.000 almas, e naquele dia, Rossei, como se fosse mais ou menos trisquiliai, 3.000 almas psicai foram salvas. E aí, então, nós temos a primeira apresentação de um resumo, né? E como é que estava a igreja? Agora que essa comunidade de 120 pessoas, em um só dia virou uma comunidade de mais ou menos 3.120 pessoas. Como é que essa comunidade passou a viver? Note, isso é um resumo, ou seja, vários dias se passaram e essa comunidade, como é que eles estavam vivendo? E é aí que nós temos esse nosso texto, dos versículos 42, deixa eu achar aqui, 42 até o 47. Deixa eu copiar o texto grego para cá, porque é sempre bom a gente poder dar uma olhadinha. 42, a gente copia aqui até o 47. 42 a 47. Vamos lá. Aqui eu tinha copiado antes, mas eu tinha copiado o trecho errado. Agora, então, nós temos o texto certo e vamos aumentá-lo para facilitar um pouco para aqueles que assistem em celular. Ok. E eles estavam se devotando. Resan e, né, o de, estavam proscarteruntes. Proscarteruntes é uma palavra bem forte. A gente pode olhar aqui no dicionário, significa manter-se, ficar próximo, agarrar-se em alguma coisa, colar-se em alguma coisa, esperar alguma coisa, ser fiel a alguma coisa, persistir em alguma coisa, manter-se ocupado com ou estar firmemente engajado, ser devotado, continuar, perseverar. Ou seja, não é qualquer verbo. Esse é um verbo forte, que mostra, até por também estar no tempo, vamos checar, presente, eu estava com medo de errar, mas é isso mesmo. Até por ele estar no tempo presente, ele mostra essa continuidade. Então, esse verbo tem a continuidade, tanto por estar no presente, quanto pelo verbo em si. Eles estavam devotados, eles faziam isso, esse se tornou o hábito daquelas pessoas. Eles se agarraram nisso e eles estavam vivendo, esse virou o padrão de vida deles. Qual? Te didache, o ensino, ton apostolon dos apóstolos, kai te koinonia, e a comunhão. Essa palavra, koinonia, é uma daquelas palavras que a gente usa comunhão, mas a verdade é que talvez essa palavra tinha que ser mantida no grego mesmo, porque a gente tinha que só transliterar, porque koinonia é um conceito muito profundo nas Escrituras, né? Koinonia é aquilo que o próprio Deus tem conosco. Cristo morreu para proporcionar a nossa koinonia com Deus, a nossa comunhão, a nossa união com Deus. Então, quando diz que os cristãos permaneciam, eles estavam devotados, dedicados nessa koinonia, a ideia é que eles estão totalmente dedicados nessa profunda e íntima relação, comunhão de uns com os outros. Eles realmente vivem unidos. E isso se mostra não só com tapinha nas costas, com cumprimentos superficiais,
mas isso se mostra no fato de que eles vão colocar a mão no bolso uns pelos outros, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, eles estavam perseverando em 3 coisas. Olhem aqui na estrutura e explica claro. E eles estavam se devotando ao ensino dos apóstolos, aliás, 4 coisas, não 3. A comunhão, ao quebrar do pão, esse quebrar do pão, te classei tu artu. Esse verbo é o verbo usado, bem, era muito comum usar esse verbo, porque o pão é um pão, tipo aquele pão bolachudo, não é? Aquela bolacha bem fininha, sem fermento, e eles quebravam aquilo, né? Então era quebrado o pão. Essa mesma expressão é usada várias vezes nos evangelhos a respeito da ceia do Senhor. E provavelmente essa é a referência aqui, especialmente por causa do artigo definido. Não era qualquer partir do pão, mas era o partir do pão. Eles estavam perseverando em o partir do pão e também nas orações. Então, esse era o hábito da igreja. Todos aqueles cristãos se devotavam à didaquê dos apóstolos, à coinonia, ao quebrar do pão, ao partir do pão e às orações. E veio em cada alma temor, e muitos sinais e maravilhas por meio dos apóstolos eram feitos. Egíneto, e aconteceu em passe em toda psique, toda alma, psique, phobos, temor. Note que o conceito de temor é um conceito muito importante na Bíblia. Muito importante. Várias vezes esse conceito vai aparecer no livro de Atos. E temor na Bíblia é medo mesmo, viu, gente? Embora alguns afirmem, e eu já afirmei isso no passado, que temor na Bíblia é respeito e não medo, mas a verdade é que temor na Bíblia é medo mesmo. Deus, uma das coisas que nós devemos a Deus é medo. Ele tem que ser o nosso maior medo. Veja o argumento de Jesus quando ele foi convencer a respeito disso. Ele diz: não temam a homens que o máximo que podem fazer é matar o corpo. Temei antes a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Quando você ouve isso, o que você sente? Não é respeito, é medo. Por isso que a palavra phobos, muito comum, aparece junto com a palavra tremor. É temor e tremor. As pessoas tremem de medo. Ninguém treme por causa de respeito. Então, o que nós devemos a Deus é temor mesmo. E esse texto está falando isso. Em cada um deles havia temor. E muitos sinais eram feitos. Note que aqui, esse texto aqui deixa claro que esses muitos sinais eram feitos diaton apostolo, por meio dos apóstolos. Quem eram os responsáveis por realizar coisas milagrosas, coisas sobrenaturais? Nesse contexto aqui, o texto está deixando claro que isso era principalmente papel dos apóstolos. O texto continua: e todos os que creram estavam no mesmo lugar, não é? Aquela mesma expressão, autós, usado para falar que eles estavam reunidos no mesmo lugar, e eles tinham tudo em comum. Notem que a palavrinha grega aqui usada é uma palavra que liga-se à koinonia. Todos os que creram. Aqui é um dos textos onde os crentes são chamados de crentes na Bíblia, né? Eles são os que creram. Todos os que creram estavam, epitoautó, no mesmo lugar, e eiron, tinham, apanta, tudo, koiná, em comum. Olhem, koinonia, koiná. Qual era uma das principais maneiras para Lucas? Para Lucas, essa é uma das principais maneiras que eles demonstravam a koinonia. Era como? No fato de que eles tinham todas as coisas em comum. Lucas vai explicar isso. E ele diz assim: estavam tendo tudo em comum, e as posses e propriedades estavam vendendo e distribuindo-as todas à medida que qualquer um necessidade estivesse tendo. Note que o que nós temos não é um regime de comunismo aqui, porque continua existindo propriedade privada, mas a propriedade de cada um, eles estão tão unidos uns com os outros, que à medida que alguém tem necessidade, a propriedade privada de alguém que sentisse o desejo de assim fazê-lo, essa propriedade era vendida
Então, o produto, o resultado daquela venda era distribuído para as pessoas que tivessem necessidade. Parece que os cristãos viveram realmente nesse ponto. Não é a única maneira de viver cristianismo lá da igreja primitiva, mas nesse ponto, para alguns cristãos, realmente houve uma comunidade de bens, pessoas que viviam juntas e iam vendendo coisas à medida que alguém tinha necessidade. Qualquer outro dia eu escrevo ou falo um pouquinho mais sobre isso, porque esse é um assunto um pouquinho polêmico para alguns. Então, seguindo, e todo dia, de novo aquela palavrinha, devotando-se com um propósito no templo. Olha só que coisa bonita. Verso 46. Catemeran, todos os dias. Proscarteruntes, olhem como é a mesma palavra. Proscarteruntes homotimadon. Eles tinham um propósito, eles perseveravam conjuntamente, estava todo mundo sentindo junto, pensando junto. É lindo ver como a igreja é quando ela nasceu. A igreja reformada é voltar para isso. Essa é a forma. Essa que é a forma. Então, se nós queremos ser reformados, nós temos que voltar para essa forma aqui, naquilo que for possível, naquilo que for aplicável, não é? Então, eles perseveravam, eles estavam devotados conjuntamente em um só propósito no templo. Então, eles estavam juntos no templo, mas também quebrando pão de casa em casa. Notem que agora, no versículo 46, quando ele fala de quebrar o pão, clontes arton, aqui você não tem o artigo definido. Então, esse pão provavelmente é qualquer pão. É o fato de que eles compartilhavam refeições juntos, não mais uma referência à Santa Ceia, mas uma referência ao fato de que eles comiam juntos. Isso é uma possibilidade. É claro que pode existir divergências, mas essa é uma boa possibilidade, o fato de pão, na primeira referência, ter o artigo, então aponta para a ceia. Pão, na segunda referência, não tem artigo, então não aponta para a ceia. Isso faz sentido do ponto de vista gramatical. Então, todo dia eles estavam devotados com um propósito no templo, quebrando pão de casa em casa e partilhando comida com alegria e singeleza de coração. Eles comiam juntos, eles repartiam a sua comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Notem, tudo isso acontecia todo dia, devotando-se, quebrando, partilhando e louvando a Deus. Deixa eu achar aqui a corzinha aqui verde, estão os outros, e louvando a Deus. E, fazendo tudo isso, eles estavam tendo favor de todo o povo. Uma comunidade cristã que vive tamanha unidade, que vive em tamanho temor de Deus, que vive com tamanha consagração ao Senhor, devoção ao Senhor, e que se esmera na doutrina, no partir do pão, nas orações, no louvor, na coinonia, na ajuda mútua. Uma comunidade que vive assim vai impactar o mundo. Uma comunidade que vive assim chama a atenção do mundo. Foi isso que Jesus disse. Eles vão saber que vocês são salvos quando vocês se amarem de verdade. E é isso que a gente encontra aqui nesse texto. E a consequência, como Lucas mesmo diz, tem graça, ok. Eles tinham, então, graça diante de todo o povo. Olhem que bonito. O povo olhava para eles com graça por causa da maneira que eles viviam. E o Senhor acrescentava, o Senhor multiplicava os que iam sendo salvos, catemeram, dia a dia, todo dia. Aliás, aqui é curioso porque esse texto teve um catemeram aqui e tem outro catemeram ali embaixo. Então, a gente pode dizer que isso forma uma inclusio,
entre essas partes, não é? O versículo 46 até o 47, eles formam uma subseção dessa perícope, porque eles têm essa bela inclusio aqui. Eles iam sendo salvos conjuntamente ou no mesmo lugar. É maravilhoso poder estudar a palavra de Deus no texto grego, e eu espero que essas aulas te ajudem. Você que já estudou grego no seminário, eu espero que essas aulas te ajudem a se apaixonar novamente pela língua grega, e mais do que isso, se apaixonar pela palavra de Deus, se apaixonar por poder estudar a palavra de Deus, como diz o Osborne, o Grant Osborne, o saudoso já Grant Osborne, como ele diz no seu livro Espiral Hermenêutica, a leitura, a exegese é uma leitura de alta definição. Então, quando você lê o texto grego, quando você lê a palavra de Deus, o Novo Testamento na língua original, a partir do texto grego, você consegue ver em alta definição. É a palavra de Deus, mas é a mesma palavra de Deus que nós temos em português, mas agora vista com mais nitidez. Então, alguns detalhes saltam mais aos olhos, o texto se torna mais belo, o texto se torna mais significativo. Então, eu realmente incentivo você, se o seu grego estiver muito ruim, então entre lá no issoegrego.com.br, faça algumas aulas, ou registre-se, matricule-se no Centro de Línguas Andrew Jumper, você vai poder fazer algumas aulas, vai ter um instrutor para te ajudar ali, você vai ter exercícios online, você vai aprender o grego ou relembrar o grego, para que você então tenha a possibilidade de lidar novamente com o texto grego, de preparar os seus sermões com maior rapidez, mas a partir do texto grego. Deus te abençoe e até a próxima aula.